Que bom, né? Eu não tinha dado tempo de subir no YouTube e vou subir hoje, aquele vídeo da aula de ontem. E, mas dá para compartilhar no Drive. Quem tem, por exemplo, assim, perdi uma aula, o vídeo não está lá no grupo, que a professora não colocou ainda, às vezes, daí dá para vocês me pedirem, eu compartilho no e-mail de vocês, fica bem fácil, tá? Aí vocês podem assistir quantas vezes quiser, que está no e-mail gravado, tá? Gente, então vamos trabalhar, então, começar a trabalhar equações. O que vocês acham que seria uma equação? Alguém tem ideia? O que é uma equação? Que vocês falam, nossa, professora, nós vamos estudar equação. O que é equação? Eu sei que é equação, mas não sei descrever o que é equação. Então me fala o que é equação, Miguel. Eu não sei Que... descrever o que é equação. Página 247. O que vocês acham que é equação? Ana Clara, o que você acha que é uma equação? Ana Clara? Vamos lá, acho que a Ana Clara não está. Vamos lá. Melissa, o que você acha que é uma equação? Uma conta complicada. Uma conta complicada? Você não tem ideia, Isabela? Vamos fazer um exemplo, então. A Isabela, vou começar aqui com a Isabela. Ela foi no mercado e ela comprou R$ 5 de laranja. R$ 5. Olha só, R$ 5 de laranja. Não, ela foi besta porque ela poderia ter ido lá na feirinha, que daí ia ser muito mais laranja por o mesmo preço. Tudo bem, independente. Ela foi em algum lugar e comprou aqui R$ 5 de laranja. Ela sabe que o quilograma da laranja custa R$ 2,50. Quantos quilogramas de laranja a Isabela comprou? 2. 2, né, gente? Olha, 2. Então, olha só. Isso daqui não é uma equação? Eu sei que 2 que multiplica 2,50 é igual a R$ 5. Eu fiz uma equação para vocês. Agora, vamos pensar lá na... Vamos trocar agora. Agora, vamos trocar o 2,50 aqui por uma letra, que nós estamos trabalhando álgebra, né, gente? Equações vai envolver álgebra, porque equações sempre vai ter uma letra ali que está procurando seu valor. Vamos pensar aqui. Agora, a Melissa... Agora a Melissa foi lá na feirinha e comprou 3 quilogramas de... vamos pensar laranja, ali... Eu gosto de laranja. Laranja, certo, laranja. Só que não tinha o valor da laranja lá. Ela comprou 3 quilogramas e no final das contas foi pagar a moça, falou que deu R$ 12. Quanto que era o quilograma da laranja? 4. 4, porque olha, 3 vezes 4 vai ser 12. Então, o que é uma equação? Uma equação então, nós determinamos assim, que esse será o primeiro membro da minha equação e esse será o segundo membro. O primeiro membro, pessoal, tem que ser o quê? Igual ao segundo, por isso que tem esse sinalzinho de igualdade. Entenderam? Então, uma equação, ela é um equilíbrio, né? O que tem desse lado, tem do outro. Lembra da gangorra lá, do parquinho? Quando você tem o mesmo peso que o seu amigo, a gangorra permanece em equilíbrio, né? Vocês não fazem nem assim e nem assim, não é verdade? Agora, quando um é mais pesado que o outro, daí tem um desequilíbrio. Entenderam? Então, uma equação, pessoal, é quando eu tenho um equilíbrio. O que acontece aqui desse lado vai acontecer desse lado. Então, se aqui é igual a 12, aqui desse lado tem que ser igual a 12. Certo? Conseguiram entender mais ou menos o que é uma equação? Então, vamos começar a nossa situação problema aqui, tá? Vamos lá? Olha lá na página
247. Vamos lá? Podemos? Peguem o livro lá e peguem a página 247, que nós vamos começar equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, já vou explicar para vocês o porquê que é do primeiro grau, tá? Beleza? Vamos lá. Um passatempo muito popular na Índia antiga era a solução de quebra-cabeças numéricos. Os hindus se desafiavam em grandes concursos que basicamente consistiam em alguém propor uma charada, enquanto os demais tentavam adivinhar o número que respondia à questão. Na época, a linguagem matemática era pouco desenvolvida, o que tornava o trabalho dessas pessoas muito difícil. No entanto, foi justamente essa dificuldade que acabou contribuindo para o desenvolvimento de uma das áreas mais importantes, não só na matemática, mas também nas ciências e de toda a humanidade, as equações. Nesse capítulo, então, pessoal, nós vamos estudar e vamos compreender melhor essa simbologia e estudar a ideia fundamental da equação, que é o equilíbrio. Então, uma equação, como eu acabei de dizer para vocês no comecinho da aula, vamos pensar na gangorra, temos que ter um equilíbrio, né? Tá? Então, temos que ter um equilíbrio. Pensa lá na gangorra. Quando você está equilibrado com o seu colega, que está assim, não está nem mais baixo, nem mais alto, vocês provavelmente terão o quê? O mesmo peso, né? O mesmo peso. Então, vamos colocar lá a Melissa e o Miguel. Eles estão na gangorra, certo? E eles estão equilibrados. Provavelmente, o peso da Melissa é ali bem parecido com o do Miguel. Pode falar, Miguel. Oi, Miguel, pode falar. Ele saiu da reunião. Eu acho que deu algum problema. Vamos lá. Isso é mentira, porque se fosse eu e Miguel, a gente ia estar se empurrando ali pelo pé da gangorra ali, daí um ia sair voando enquanto o outro batia de cara no chão. Então deu errado meu exemplo, minha nossa. Um negócio tão aleatório, né? Mas vamos agora falar sério, não é verdade? Quem já brincou de gangorra? Que vocês já aconteceu de você e o colega ficar ali em equilíbrio? Né? Olha que legal. Você pegava um palito, os moleques chegavam, voavam. Gente, eu sempre brinquei, a gente tentava fazer o equilíbrio, né? Deixar em equilíbrio, assim. Eu brinquei muito de gangorra com as pessoas. As pessoas que eu brincava eram só meus amigos mais próximos, que geralmente era muito mais pesado do que eu, tinha 2 vezes meu peso. Ou com a minha priminha, que na época ela tinha uns 4 anos e, né? Entendi. Não preciso falar mais nada. A última vez que eu brinquei de gangorra foi com minha irmã, velho. Isso. Mas então a gangorra aqui, ela simboliza, quando acontece esse equilíbrio, ela simboliza então que o que está desse lado da gangorra tem o mesmo peso que está desse lado, por isso que fica em equilíbrio, né? Isso vocês também já, quando quem já brincou, já pôde perceber. Vamos lá. Agora tem esses hindus, eles brincavam, né, bastante desse quebra-cabeça numérico, falando assim, algumas equações ou algumas expressões algébricas, tá? Então, vamos lá para o primeiro, vocês podem anotar do ladinho aqui, ó, tá? É esse daqui do final da página que nós vamos fazer. Vamos lá? Aqui está escrito o seguinte, no primeiro tracinho. No primeiro tracinho está escrito assim, olha, qual é o número que multiplicado por 2 e somado com 7 resulta em 15? Então, qual é o número que multiplicado por 2, eu não sei que número que é esse, mas ele está multiplicado por 2, somado com 7 é igual a 15. É uma charada isso daqui, né, gente? Mas é uma equação. Olha isso, eu tenho que pensar em um valor que multiplicado por 2 e somado com 7 dá 15. Então, isso representa uma equação. Lembra da gangorra? Tudo que está aqui no primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro. Que número que eu coloco no lugar do x, vocês já descobriram, com certeza, que vai dar certo essa minha igualdade? 4? 4, isso mesmo, olha lá. 4 vezes 2 mais 7 é igual a 15. 4 vezes 2 é 8. 8 mais 7 é igual a 15. Então, nós vamos aprimorar a nossa ideia de álgebra agora em equações, tá?
Então, nós vamos aqui aprimorando com as equações do primeiro grau. E outra coisa, por que que a gente fala que é uma equação do primeiro grau? Porque, olha, se eu pensar aqui, isso daqui é 2x mais 7 igual a 15. Se eu olhar aqui o meu expoente é 1. Então, eu tenho uma equação do primeiro grau, sempre que o meu expoente aqui for 1. Então, eu tenho todas lá minhas incógnitas, né? E o meu expoente sempre vai ser 1. Ah, professor, e se for 2? Aí vai ser do segundo grau. Do segundo grau, nós vamos estudar só lá no 8º e no 9º, tá? Por enquanto, só do primeiro grau, tá bom? Entendeu aqui? Então, vocês podem colocar lá no primeiro tracinho que o x tem que ser igual a 4. O número, né, tem que ser igual a 4. Vamos para o segundo tracinho. Após dividir um número por 15 e em seguida subtrair 1 dessa divisão, né, desse quociente, obtemos o 1 como resultado final. Que número que é esse? Olha lá. Após dividir um número por 15, não sei que número que é esse, mas eu vou dividir ele por 15. E depois o que mais? Em seguida subtrair 1, o resultado vai ser 1. E agora? Que número que é esse que dividido por 15 menos 1 dá 1? Quanto é? Descobriram? Ou esse tá mais difícil? $30? Ó, 6 já colocou 30. Olha lá. 30 dividido por 15 menos 1 é igual a 1? Olha lá. 30 dividido por 15 é 2. E 2 menos 1 é igual a 1. Então, entenderam? Essa parte das equações, eu preciso encontrar o valor de x, ou o valor dessa incógnita. Esse valor aqui desconhecido, nós chamamos de incógnita, tá? Esse valor desconhecido que eu tenho que tentar descobrir que número que é esse, é chamado de incógnita, tá? Beleza? Agora, isso daqui vocês já aprenderam lá no capítulo anterior, é tipo uma revisão, o terceiro tracinho. Em relação à expressão algébrica 3x, olha lá, tem 3 perguntinhas aqui. Qual é a parte literal? Lembra ou não? Ai, ai, ai. Qual que é a parte literal? Qual que é o coeficiente? Isso. A parte literal é a letra, né? Aqui, olha, literal, letra. Então, é o x. E o coeficiente? O que é coeficiente mesmo? Coeficiente é o valor que está acompanhando o x ali, que está multiplicando o x. No caso, é o 3. Vamos dar um exemplo, gente, com esse 3x. Que problema nós podemos envolver esse 3x? O x ali 4. Tá, mas vamos colocar ele num problema. Colocar ele num problema. 3x, vamos pensar aqui em um problema. Alguém tem alguma ideia? Que envolva 3x. Vamos pensar num problema. Uma situação problema aqui que envolva 3x. Vai lá, alguém quer dizer? Alguém? Vamos, gente, vamos criar uma situação problema com 3x. Tô pensando. Pensa. Só uma pergunta, nesse caso, qual é o valor de x? Você pode criar o valor de x. Por exemplo, assim, Melissa foi ao shopping e comprou 3 sorvetes de R$ 4. Ah, o valor, entendeu? É para criar uma situação problema. Vamos lá, vamos criar um probleminha aqui com a nossa expressão. O valor de x vai ser 5. Uhum. A Isabela colocou um lá, só um pouquinho. Já vou colocar, já vou colocar a sua, Melissa. A Isabela colocou o quê lá no chat? Joana vai comprar 5 sorvetes que custa R$ 3 cada um. Muito bem, olha. Então, aqui ela substituiu aqui o x por 5 sorvetes. E aí, 5 vezes 3, 15, né? Então, um exemplo. Vai você, Melissa. O que você falou? Melissa?
Tô digitando ali no chat. Ah, tá. É que eu não consigo enxergar quando vocês digitam, tá, gente? Então, vamos lá. Esperar que a Melissa dê o exemplo dela. Ah, beleza, Sara. Tranquilo, já localizou ali a página, né? Isso. Isso, a Melissa daí colocou ali mais um. Isso, 3 vezes x mais 7, né? Igual a 22. Ela montou uma equaçãozinha, né? 3 vezes quanto aqui? 3 vezes x mais 7, que dá 22. Que número que é esse? Vamos lá, vamos pensar. Certo? Que número que é o x? Ah, o x é 5, né? 3 vezes 5 é 15. 15 mais 7 é 22. Percebam? Coloquei ali em uma igualdade. Beleza? Vamos lá para a página 248. Certo? Vamos lá. Nossa, a professora tá com... então, nós vamos começar a falar. Já expliquei um pouco sobre esse começo. Ah lá, a Sara colocou outro exemplo. Clara comprou 3 piscinas de R$ 567,50. Pode ser assim. Aí você vai multiplicar 3 por 567,50 e vai descobrir ali o valor total. Muito bem, pode ser isso também. Então, pessoal, a ideia de equações é a ideia do equilíbrio. E como eu falo para vocês, a matemática nós aplicamos no nosso cotidiano, mesmo que não saibamos que é uma equação, não é verdade? Às vezes a gente faz esses cálculos ali mentalmente, né? Vai comprar um sorvete, vai comprar um lanche, vai comprar alguma coisa ali, as laranjas, e a gente faz meio que sem saber que está fazendo uma equação na realidade, né? Mas agora vocês já começaram a entender o que seria uma equação, né? E aí, gente, então o que seria uma equação? A menininha está fazendo uma pergunta ali, né? Mas o que seria uma equação, né? O que são equações? Então, gente, para ser uma equação, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um sinalzinho de igual, é isso. Então, por exemplo, antes vocês falavam assim, nós temos lá expressões numéricas, né? Expressões numéricas. Vocês tinham lá, 5 mais 6 mais 8. Aí você fazia essa conta e colocava, isso daqui é igual a 5 mais 6, 11, 11 mais 8, 19, certo? Só que a lei, então isso daqui é uma expressão numérica. Então, uma equação, ela tem o sinal de igualdade e ela também tem uma incógnita, que é uma letra ali que está faltando e você precisa descobrir. Então, isso daqui é uma expressão numérica. Isso daqui é uma expressão algébrica. Deixa eu te mostrar o que é uma expressão algébrica. 3x mais 2. Não tem uma igualdade, então é uma expressão algébrica. E uma equação é quando eu tenho meio que juntou, né? Nós juntamos ali. 3x igual a 15. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma igualdade e eu tenho também uma incógnita que eu preciso encontrar o valor, certo? Então, isso seria uma equação, tá bom? Então, nós temos aqui uma equação. Essa equação é do primeiro grau, porque a incógnita aqui que tem o expoente maior, esse expoente é 1. Por isso que é uma equação do primeiro grau, certo? 7º ano. Então, vamos lá. Então, são chamadas equações, né? Olha lá. Mas o que são equações? Ela está perguntando aqui, a menininha. O que são equações? Olha lá. Vamos considerar as sentenças. Olha lá. X mais 10 igual a 20. X mais Y igual a 20. 3m menos 2 igual a 2m mais 28. Z ao quadrado menos 7z mais 10 igual a 0. Gente, tudo isso... Oi, pode falar. A segunda não é 20, é 32. X mais Y igual a 32.
Ah, é verdade. Obrigada. Tá certo, obrigada. Gente, então, todas essas aqui, ó, estão representando o quê? Elas estão apresentando igualdades. Então, ok, primeira coisa para ter uma equação tem que ter uma igualdade. Então, estão apresentando igualdades. E elas estão apresentando também incógnitas. O que são as incógnitas? Letras que eu tenho que trocar por números. Nesse caso aqui, eu tenho até duas, né? Ah, x mais y é igual a 32. Tem várias possibilidades de resposta, né? Ah, o x pode ser 20, o y pode ser 12. Então, tem várias possibilidades nesse caso aqui. Mas nós vamos tratar dessas daqui, por enquanto, como incógnita só, tá? Então, aqui nós temos aqui essa incógnita, que é o x, e eu posso trocar esse x aqui por 10, por exemplo, né? Ó, 10 mais 10, 20. Então, nesse caso, só tem uma opção de resposta. O x vale 10, tá bom? Aqui também, nós vamos aprender agora, não tão agora, mas daqui mais um pouquinho, nós vamos aprender como que a gente vai fazer aqui para ter uma igualdade, tá? Isso daqui nós não vamos estudar agora, mas é uma equação. Ó, lembra que eu falei? Uma equação de segundo grau, porque o expoente é 2, tá? Então, isso vai diferenciar uma equação do primeiro grau de uma equação do segundo grau, tá bom? Vamos lá. Então, olha, são chamadas equações as sentenças matemáticas expressas por uma igualdade e que apresentam uma ou mais letras, representando valores desconhecidos, que são chamados de incógnitas. Então, esse x aqui desconhecido, que no caso é 10, né, que nós já sabemos, é chamado de incógnitas, tá? Anotem aí no livro de vocês. Então, essa letrinha, né, nós não conhecíamos as letras na matemática, né, só lá no português. Agora nós temos letras na matemática também, né? Então, vai juntar com os números, tá? E vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, aqui, nesse caso, a incógnita é x. Então, a gente tem essa incógnita aqui, que é x, tá no singular. Aqui, olha, nós temos duas incógnitas, né? Aqui tem uma incógnita só, e aqui uma incógnita com expoentes diferentes, tá? Então, aqui nós vamos falar que a incógnita x, aqui incógnita x e y, aqui a incógnita é m, e ali, nesse caso, a incógnita é z. Então, essa explicação tá aqui, né? Grifem ali o que vocês acham interessante, que é o caso das incógnitas, que é o caso que uma equação precisa ter uma igualdade, tá? Agora nós vamos lá para o exercício da página 249. E o que está pedindo lá no exercício da página 249? Lá na página 249 tem lá. Assinale x nas sentenças que representam equações. Então, o que eu expliquei que tem que ter uma equação? Uma equação tem que ter uma igualdade e tem que ter incógnitas, tá? Vamos lá? Então, exercício número 1 da página 249. Então, exercício número 1. Letra A. A letra A é 3x mais 10 igual a quanto? Igual a 12. Vocês acham que é uma equação? Sim ou não? Sim. É uma equação. Ó. Tem uma igualdade e tem uma incógnita, então é uma equação. Vamos fazer juntos isso daqui. Letra B. 2 mais 3 igual a 3 mais 2. É uma equação? Não, Não é uma equação, por quê? porque não tem incógnita. Não tem incógnita. Tem a igualdade, mas não tem a incógnita, tá? Então, aqui é só simplesmente uma igualdade. Está dizendo que 5 é igual a 5, né? Mas não tem uma incógnita, não tem uma letra ali. Professora, Oi, pode falar. aqui você colocou D, é A. Ah, não, você colocou A. Tá bom. Quê? Nada, não. Tá bom. 4x menos 3y igual a 10 menos 4z. É ou não é? Ó. Tem igualdade e tem incógnitas, né? Aqui, no caso, tem 3 incógnitas diferentes, né? Eu tenho ali que substituir 3 valores diferentes, quando ver, não sei, iguais também, para ter uma igualdade aqui, certo? Então, essa também é uma equação. Letra D. Letra D, 12x mais 4 é maior que 48. E daí? Não é uma equação.
Não é uma igualdade, né? Para ser igualdade tem que ser isso daqui. Na realidade, isso daqui é uma desigualdade. Está dizendo aqui que eu tenho que colocar um valor para x. Essa multiplicação aqui, a gente vai trabalhar depois essa parte também, que isso daqui se chama inequação, tá? Tem que colocar um valor aqui para x, que esse valor para x, quando aqui multiplicado por 12, somado por 4, tem que ser maior que 48. Então, isso daqui se chama inequação, tá? Então, não é uma equação. Uma inequação não é uma equação. Letra E. Olha lá a letra E. X mais y tem que ser maior que zero. Também uma inequação, né, gente? Olha, eu tenho que pegar um x mais um y, somar, e tem que ser, né, menor que zero, desculpa. X mais y tem que ser menor que zero. F. 1 é igual a 1. Não, porque não tem uma incógnita. Incógnita, muito bem. 1 é igual a 1. G. 3y ao quadrado mais 4y é igual a 15. É uma equação, olha, tem... É uma equação. Não é do primeiro grau, é do segundo, né? Mas... Sara, eu tô na página 249, exercício 1, tá? Ô, tia, eu não entendi muito bem esse negócio que você falou do segundo grau. Ah, não. É que assim, o que diferencia uma equação do primeiro e do segundo grau é o expoente. Ó, no caso, essa equação... Mas tá vendo que ele tem um y ao quadrado? Então, esse negócio do ao quadrado que é do segundo grau, né, prof? É do segundo grau, exatamente. Essa daqui, ó, é do primeiro grau, porque está elevado a 1. Nós vamos estudar, por enquanto, só do primeiro grau, tá? Sara, o exercício número 1 da página 249, nós estamos fazendo juntos, é para marcar um xizinho nas opções aqui que você tem, que é equação, tá bom? Então, aqui no primeiro caso é uma equação, no segundo caso não é, porque não tem incógnita. No terceiro caso, é uma equação. No quarto caso, não é, porque aqui uma desigualdade não representa uma equação, tá? Aqui também desigualdade não representa. Aqui tem que ter uma incógnita. E aqui na letra G é uma equação. E na H, 2x é maior que 2. Também não é uma equação, tá? Então, nesse caso, só tivemos 3 aqui possibilidades de equação, tá bom? Beleza? Tá tranquilo até agora, né? Conseguiram fazer esse exercício número 1 certinho? Entendeu, Isabela? O que seria do segundo grau e do primeiro? Sim. Então tá, eu tô calma, Sara, pode ficar tranquila, pode fazer. Podem responder certinho aí esse exercício número 1. Às vezes vocês pensam assim, nossa, lá no 7º ano nós vamos começar a aprender equações, nossa, será que é tão difícil equações? Mas nós, olhando por esse lado, né, nós podemos perceber que... Tudo bem, Dani? Nós estamos... Oi. Eu lembro que quando a gente estava no primeiro ano, eu olhava, a gente ia na sala dos mais velhos e pedia uma tesoura emprestada. Olhava essas coisas no quadro e falava, meu Deus do céu, os caras são astrofísicos. Astrofísico. É tão fácil. É sim, é bem tranquilo. Dani, eu vou explicar novamente, então. Vou explicar bem rapidinho, mas depois você pode ver o vídeo da aula, tá, Dani? Nós estamos estudando equações. Eu falei que equações representam uma igualdade. Quando tem uma igualdade, tem uma incógnita. Essas letras são chamadas de incógnitas, tá? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui para Dani. 2x igual a 10. Então, qual que é o valor de x? O valor de x, então, aqui nesse caso é 5, certo? Tá? É 5, porque 2 vezes 5 é 10. Então, uma equação, ela representa uma igualdade. Tudo que tem aqui, nós chamamos de primeiro membro, que está antes da igualdade, tem que ser igual ao segundo membro. É isso que nós estamos falando. E aqui no exercício número 1, da página 249, nós temos que ver aqui quais são equações. Então, os pré-requisitos para ser uma equação. Tem que ter uma igualdade, sinalzinho de igual, e tem que ter incógnitas, certo? Tem que ter letras, tá certo? Então, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, então, tem incógnitas, tem igualdade. Então, é uma equação. Nesse segundo caso, tem igualdade, porém não tem incógnitas, então não é uma equação, tá?
No terceiro caso, ó, tem incógnitas, ó, tem x, tem y, tem z e tem igualdade. Então, é a equação, tá bom? Na letra D, esse símbolo aqui não é de igualdade. Esse símbolo aqui nós chamamos que é de desigualdade, tá? Tá dizendo que esse lado aqui é maior que 48. Então, eu preciso, por exemplo, substituir valores aqui para x que torne essa desigualdade verdadeira, né? Ó, por exemplo, se eu substituir no lugar do x o 2. 12 vezes 2 vai dar 24, 24 mais 4 dá 28. E 28 não é maior que 48. Então, eu tenho que colocar valores para x que torne essa desigualdade verdadeira. Aqui, então, isso daqui é chamado de inequação. Já a gente vai fazer, tá? Mais para frente, nós vamos trabalhar as inequações. Aqui também é inequação, aqui não tem uma incógnita. Aqui, olha, tem a incógnita, certo? E aqui é uma inequação. Beleza? Vamos para o próximo exercício, então. Exercício número 2. Então, para ter equação, tem que ter incógnita e o sinal de igual. Isso mesmo. Tá. Entendeu, Dani? Se a conta tiver isso, é a equação. É a equação. Entendeu, Dani? Agora? Beleza, vamos para o exercício 2. Agora, no exercício 2, antes de a gente começar a tentar descobrir qual que é o valor dessa incógnita para que essa equação seja verdadeira, nós vamos explorando ali as coisas mais básicas, né? Primeiro, eu preciso saber o que é uma equação. Agora, eu vou trabalhar as incógnitas, tá? Indique as incógnitas das seguintes equações. A letra A, eu vou falar, então, a incógnita, tem a incógnita x, tem a incógnita y, tá? Então, nós temos aqui, é um V, né, gente? 4V menos 12 igual a 10. Qual que é a incógnita dessa equação? V. Minha nossa, gente, que isso? V. Tá. A incógnita é V. Beleza. Letra B. Vamos lá. 4y mais 12 igual a 25. Qual que é a incógnita? Y. A incógnita é Y. Y da professora é bonito, né? Assim, melhor. Letra C, vamos lá, gente. Chuva que cai, vamos lá. 4x mais 3y igual a 12 mais 2x. X e Y. Isso. Estão acompanhando, gente? Como é que tá aqui? Deixa eu ver. Não sei, Sara, quem gritou até agora. Tudo bem, Ana Clara? Pedro Otávio? Davi? Maria Beatriz, tá tudo certo? Yasmin? Estão entendendo? Guilherme, Braico? Pessoal, pergunte, por favor, não fiquem com dúvida. Tá bom. Maria Antônia, tá tudo certo? Quem que é Michele Duda? Giovana. Quem? Ah, Giovana. Tá. A Sara, o Seijo, o Ryan, tá tudo certo aqui, Vinícius. Perguntem, tá, gente? Perguntem, não fiquem em dúvida. Vamos lá. Então, aqui as incógnitas agora, né? As incógnitas são quem? X e Y, tá? Então, nós estamos aqui aprendendo essa equação, né? A estrutura de uma equação. Vamos lá. Letra D. 4x ao quadrado mais 12x menos 31 igual a 125. Quando aparece x ao quadrado, independente de ter lá x ao quadrado, x e tal, nesse caso a incógnita é x, tá? Não é x ao quadrado. A incógnita só é essa letra, tá? Então, a incógnita é x só, tá? Não mudou de letra, né? Só tá lá ao quadrado, mas continua a mesma letra. Letra E. K ao quadrado igual a menos K dividido por 2. Então, a incógnita é
K, né? É o K. Vão completando aí, pessoal. F. F. Estão enxergando bem o quadro? Tudo certo? 3Z mais 4x menos 2y é igual a 55. E agora? Olha lá, incógnitas. Z, X e Y. Isso. As incógnitas vão ser x, y e z. Pode ser na z, x, y, x, y, z, não tem problema, tá? Beleza? Fizemos ali a página 249, tá? Pronto? Quando terminarem, nós vamos continuar. Espera um pouquinho, tô na D. Tá bom, eu espero. Pode ir, tia. Vamos lá, então. Agora, nós vamos falar um pouquinho desse conceito de equilíbrio, né? O que é estar equilibrado, né? Aqui nesse texto, então, tem algumas obras, né, aí em volta do mundo, né, que tem um conceito, né? Olha só, existem muitas construções no mundo que parece que vão desmoronar a qualquer momento. Temos essa impressão porque, aparentemente, elas não estão equilibradas, mas é só na aparência, né, gente? Na verdade, os engenheiros e arquitetos a projetaram de maneira estabilizada, sendo o suposto desequilíbrio apenas um estilo arquitetônico. Parece que vai cair, mas ela está equilibrada, né? Porque se ela não estivesse, cairia sim. Veja algumas dessas edificações. Vocês já viram algumas dessas por aí? Já visitaram? Já visitaram alguma dessas? Ó, nós temos 3 aqui, ó. Casa Dançante em Praga, na República Tcheca. Olha lá, ela parece... Nossa, eu nunca visitei nenhum desses lugares, mas eu gostaria. Legal, né? Puerta de Europa, em Madrid, na Espanha. Olha lá. Tortinha, né, gente? Parece que tá caindo. E aqui, gente, na Inglaterra, como que é esse nome aqui? Fleetwood? Alguém sabe pronunciar? Tem aqui esse também que parece que tá caindo, né, minha gente? Mas é só aparência, né? Porque não vai cair na cabeça do visitante que for lá, né? Fleetwood. Deve ser esse a pronúncia. Vamos ver. Como é que é? Fui tentar falar, só que deu um trava-língua. Tem um trava-língua? Fleetwood, alguma coisa assim. Ou Wood. Isso. A ideia de equilíbrio é muito presente na nossa vida, né? Alguém já viu nessas praias aí, ou mesmo nas praças, alguém fazendo esse elástico aqui, ó? Olha lá, né? Os equilibristas atravessam altos prédios em busca de adrenalina. Olha, gente, vou te contar. Alguém já fez esses elásticos? Como que é o nome desses elásticos? Alguém já viu? Slackline. Como que é? Mas será que não tem nada lá? Tipo, segurando eles? É slackline, se eu não me engano. Acho que é só a vara, olha lá. O meu peso mais o peso da vara precisam estar distribuídos igualmente entre os dois lados, senão eu caio. Olha, gente, sinceramente, não teria coragem, né? Mas enfim, tem gente que faz isso, né? Não. Olha lá, gente.
As equações são representações matemáticas que demonstram o equilíbrio entre dois membros da igualdade. Então, nós temos o que eu expliquei para vocês. O primeiro membro, né, que fica aqui, né, o primeiro membro, e o segundo membro. E isso tem que ter um equilíbrio. Mas nós aplicamos equilíbrio também aí, como eu falei, na gangorra. Temos aí outros exemplos, né? A Ana Clara falou que já viu um campeonato disso, que eles fazem várias manobras. Olha, meu Deus do céu. Eu sinceramente, eu sou... Imagina, já caio de vez em quando, até andando, imagina. Não tenho equilíbrio, imagina só. É fácil, né? Enfim. Eu já vi um desses, só que no chão amarrado em 2 árvores. Muito legal, né? Olha, gente, nós vamos, então, começar, então, a estudar as equações por meio das balanças, tá? Olha só, eu sei que vocês gostam bastante dessa parte de... Então, o que a balança representa? Balança representa uma igualdade. Já viram essa balança em algum lugar? Já viram? Nas mercearias, né, antigamente, não sei se vocês vão... Agora é tudo digital, né? Mas, enfim, antigamente tinha essas balanças nos mercados, né? Não tinha... Quando não era uma época digital, que não tinha toda essa parte, né? Tinha essas balanças, né? E essas balanças, elas tinham também um visor, assim, que... Né, não sei se alguém já viu, mas existiam essas balanças. Agora, eles colocam lá na balança, já sai até a etiqueta com o preço, o valor, o horário, tudo, né? Antigamente não, a pessoa tinha que olhar o quilograma, isso mesmo, Isabela, tinha que olhar o quilograma, deu lá 5 quilogramas, e aí calcular, às vezes no lápis, né, gente? Não tinha calculadora também. Mas enfim, imagina, né? Hoje nós temos todas essas tecnologias que nos auxiliam, né? Mas antigamente era tudo assim, imagina. Tudo no papel, fazia conta lá no papel certinho. Se a pessoa não gostasse muito da matemática, já ia errar as contas, né? Enfim. Mas nós temos aqui alguns exemplos, né? Vamos lá, então. Olha lá. A balança de pratos foi, durante muitos séculos, a forma mais eficiente de descobrir os pesos de algo. Então, eles tentavam ir equilibrando, né? Antes mesmo que tinha essa balança com os números, tipo um reloginho, né? Tinha essa balança de pratos. Essa balança de pratos, então você ia colocando, sei lá, eu colocava lá um pacote de batatas. Aí você ia colocando os pezinhos. 1 quilograma de pezinho, 2 quilogramas, e ia tentando equilibrar. Então, na hora que chegar assim, em equilíbrio, falava, então ela tem esse pacote de batatas, tem 2 quilos e 300, né? 2 quilogramas e 300. Mas não vem um bilhetinho no pacote de batata falando 2 quilos? Não vinha? Não, antigamente não vinha. Então, você ia lá no mercado e pegava o pacote, né? Não era igual hoje em dia, que você passa no caixa, o caixa já pesa, né? Lá, digital. Antes não, aqui tava a balança, né? Vamos pensar aqui que tava a balança, você colocava a sua batata ali, né? Representando a batata, deixa eu ver aqui. Aí aqui, isso aqui representava 1 quilograma, aí você ia colocando, até manter o equilíbrio aqui se desse 1 quilograma, e aí ia tirando, né? Acho que de certo tinha até de 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas, 50 gramas, né? 100 gramas. E até manter o equilíbrio, ia colocando ali até manter o equilíbrio. Era desse jeito antigamente, que trabalheira, né? Então, vamos lá. Olha lá. Colocava-se um objeto de massa desconhecida em um dos pratos e outros de massa conhecida no segundo prato, até que se atingisse o perfeito equilíbrio. Era assim que era feito. Deduzia-se assim que o objeto desconhecido pesava exatamente o valor total das massas colocadas no prato oposto. Quando tinha o equilíbrio, se aqui tinha 5 pezinhos de 1 quilograma, então o saco de batatas tinha 5 quilogramas também, entendeu? Quando atingisse o equilíbrio. Então era assim. Dessa maneira, podemos alterar um lado da balança quando acharmos melhor, desde que também o façamos do outro lado, mantendo o equilíbrio. Esse é o princípio das equações, manter o equilíbrio, tá? Imagine agora a seguinte situação. Olha lá, nós temos aqui essa situação. Não sabemos o valor de uma das massas, chamada de X, mas podemos descobri-las uma vez que a balança está equilibrada. Ou seja, uma vez que temos uma equação. Então, nesse caso aqui, eu tenho que contar quantos quilogramas tem aqui nesse segundo prato. Se vocês contaram, já está pronto aqui para vocês. Tem
13 quilogramas, certo? Ó, 13 potinhos de 1 quilograma. E aqui eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5 quilogramas, mas eu tenho uma incógnita ali, que é x. Né? Então, nós podemos escrever por meio dessa equação aqui, olha. X mais 5 é igual a 13. Então, quanto vale aquele potinho que está ali representado por x? X mais 8? 8, isso mesmo. 8 mais 5 é igual a 13. Então, eu posso fazer aqui, ó. Certo? Aqui tem a resolução para vocês, bem certinho, tá? E aqui, pessoal, ó, veja bem. Nós Sim, então temos... vai dar o mesmo resultado daí. Daí vai dar 13 quilos também. Isso, x é igual a Porque 8. aham. O 8 é 8 quilos, né? Uhum, isso mesmo. Aqui, pessoal, nós vamos aprender a equação de um jeito... a princípio aqui, como nós estamos aprendendo agora, eu vou aplicar o processo um pouco mais longo, tá? Depois nós vamos aprender o processo curto, tá? O processo simplificado. Como o livro quer que a gente ensine para vocês. Olha lá. Para descobrirmos o valor de x, tiramos determinada quantidade de massa dos dois lados até que fique somente o peso desconhecido em um dos pratos e o seu peso correspondente no outro, mantendo o equilíbrio da balança. Assim, constatamos que x pesa 8 quilogramas. Então, por exemplo, eu tenho aqui x mais 5 e aqui eu tenho 13. Então, eu preciso, tirar 5 quilogramas aqui de cada lado, tá? Vai cancelar aqui e o x vai ficar igual a 8. Na teoria, nós vamos fazer no processo prático, mas o livro, ele pede para que nós ensinamos assim vocês. Nós vamos tirando aqui os... Para a gente deixar esse x sozinho aqui, a gente tira 5 aqui e tira 5 ambos os lados da igualdade. Então, o que eu tirei aqui, eu tiro ali também. Daí eu vou descobrir... Vocês já sabiam que o valor de x era 8, mas esse é um processo para a gente descobrir. Daqui a pouquinho nós vamos começar a descobrir. Então, para o x ficar sozinho aqui, eu tenho que eliminar esses 5, certo? Para eu eliminar esses 5, o que eu faço de um lado da igualdade, tem que fazer do outro. Então, eu tiro ele daqui e eu tiro ele daqui, entendeu? Então, eu tiro ele dos dois lados, porque daí a balança vai permanecer em equilíbrio. E aí, eu vou conseguir encontrar o valor de x, que é 8. Então, é desse jeito que eu faço essa conta, né? Mas depois nós vamos aprender, gente, um método mais prático, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos, nós vamos aprender. Mas Pode isso. Não pode fazer simplesmente 13 menos 5? Sim. Quer? Não pode fazer simplesmente 13 menos 5, que é bem o que nós vamos fazer, Dani. É isso. Esse é o processo do macete. Mas, por enquanto, eu preciso que vocês entendam que o que eu faço de um lado da igualdade, do primeiro membro, eu faço no segundo. Então, eu tirei os 5 dali para deixar o x sozinho, e eu tirei o 5 do outro lado, porque daí tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, lembra? Tira o peso aqui, tira o peso aqui. Então, eu tirei 5 daqui e tirei 5 daquele, permanece em equilíbrio, tá bom? Beleza? Então, note que adicionamos o mesmo número, adicionando o mesmo número aos dois membros de uma igualdade, ainda teremos uma igualdade. Esse processo é chamado processo aditivo. Então, eu tirei 5 daqui, tirei 5 do outro lado, ele não mudou meu desequilíbrio, né? Por exemplo, lá, nós estamos lá numa balança. Aqui tem 12 quilogramas, aqui tem 12 quilogramas. Se eu tirar 2 quilogramas daqui e tirar daqui, vai ficar em equilíbrio ainda, vai permanecer 10 quilogramas, tá? Agora vamos pensar nesse daqui, olha. 2x mais 4. Eu sei que vocês já estão fazendo de cabeça, gente, mas tudo bem, a gente tem que passar por esses processos. 2x mais 4 é igual a 10. É o que eu falei para vocês. Olha lá. 2x mais 4 igual a 10, qual é o valor do x? Aqui nós temos a balancinha de novo. Pensar no equilíbrio. Então, tudo que eu faço para tentar saber o valor desse x aqui, eu vou tirar esse 4 daqui e vou tirar esse 4 daqui. Então, vai ficar assim, olha, 2x mais 4 menos 4 igual a 10 menos 4, entendeu?
Aí a gente pode cancelar, ó, vai ficar 2x igual 10 menos 4, 6. E agora, gente, quanto que é o valor de x? Vocês já tinham feito, né, bem no começo. Olha, para a gente tirar esse 2 daqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir ambos os lados por 2. Por quê, professora? A operação inversa à multiplicação é a divisão. Então, se eu divido por 2 aqui, eu vou cancelar aqui, x vai ficar igual valendo 3. Então, tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro lado. É claro que depois nós vamos fazer de uma maneira mais simples, tá? Vou ensinar para vocês um macete. Multiplicando ou dividindo ambos os membros da igualdade por um número não nulo, ainda teremos a igualdade. Olha, para eu desaparecer com o 2x e deixar só x, eu dividi tudo por 2. Aí divido por 2 aqui. Ah, se fosse 5, dividiria por 5, mas tudo que eu faço aqui, eu também faço ali do outro lado da igualdade. Tá? Fala, Sara. Esse daqui é chamado princípio multiplicativo, tá? Eu entendo que vocês já sabiam que era o 3, mas eu preciso passar por esse passo a passo. Tá? Quando eu encontro o valor de x, nós vamos para os exercícios ali na página 253, Sara, que é o exercício 3, e aí nós vamos trabalhar juntos, tá? Beleza? E aí a gente já vai entender melhor. Tem ali muitos exercícios para que vocês trabalhem. A princípio, nós vamos usar esse método, depois eu vou explicar o método, o processo direto para vocês, tá bom? Beleza? Quando eu encontro o valor de x, pessoal, eu estou encontrando a solução. Nós chamamos esse x aqui, ó, o valor aqui, o 3, de solução ou ainda de raiz, tá? É a raiz, é o valor que dá o equilíbrio. Para que subtrair e depois dividir? Olha, eu preciso deixar minha balança em igualdade, Sara. Eu preciso deixar minha balança em igualdade. Se vocês colocassem, professora, mas aqui já é 3 o valor de x. Tudo bem, é 3, eu entendo que é 3, vocês fizeram, 2 vezes 3, 6, 6 mais 4, 10. Mas a gente está fazendo passo a passo, tá bom? É isso mesmo, nós vamos fazer várias contas. Então, por exemplo, o primeiro passo aqui é tirar esse 4 daqui. Porque eu estou tentando encontrar só o valor desse x, certo? Por mais que eu saiba que é 13, em outras contas, às vezes, em outras equações, nós vamos ter que fazer esses processos. Então, por mais que eu saiba, então, primeiro, eu tenho que tirar esse 4. Para eu tirar esse 4 daqui, eu tenho que tirar esse 4 daqui. Então, eu tirei o 4 daqui e o 4 daqui. Então, aqui eu cancelei esse 4, e aí ficou só 2x, ficou só esse 2x. Então, ficou 2x igual a 6. Ô, tia. Oi. Mas daí, depois que eu tiro 4, eu vejo qual é o valor de x, mas daí depois eu devolvo o 4 para a equação, né? Não, porque eu tô querendo saber simplesmente... exatamente, mas eu quero saber o valor que é o x, né? Exatamente, o valor que é o x. O x vale 3. Então, 2 vezes 3 é 6, 6 mais 4 é 10. Não preciso devolver, eu só estou procurando o valor de x, tá? Vamos fazer... Se nossa conta não tivesse o resultado e o 10 não fosse resultado, teria que subtrair o 10 ou não? Como assim? Se ele não fosse resultado. Deixa eu fazer uma continha aqui com vocês, gente. Um exemplo. 2x mais 5 igual a 15. Uhum. Então, vamos fazer que isso daqui é a nossa balancinha, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, para isolar esse x, para descobrir o valor deles, apesar de vocês já me falarem que é 5, né? 2 vezes 5 é 10 e 10 mais 5 é 15, eu faço os processos, tá? Porque nem sempre vai ser tão óbvio assim, tá? Vai ter outros, né? Por isso que eu estou ensinando assim. Então, aqui, pessoal, para eu isolar esse 2x e depois o x, eu tenho que tirar esse 5 daqui. Para eu tirar esse 5 daqui, então eu desconto 5 aqui e desconto 5 aqui, tá bom? Então vai ficar assim, olha, 2x mais 5 menos 5, 15 menos 5. Aí eu tirei ele daqui, você viu que ele foi para lá?
Ficou menos 5 lá. E aí vai ficar assim, ó, 2x igual a 15 menos 5, 2x igual a 10. Agora, para tirar esse 2 aqui, para deixar só x, eu posso dividir por 2. Então, eu divido aqui por 2 e eu divido aqui por 2 também. Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu vou fazer do outro, tá bom? Eu quero que vocês aprendam desse modo, porque depois vai ter um momento lá que nós vamos aprender um macete que vocês daí vão fazer. Não vai ser sempre Libera, assim. gente. Nossa, gente, já deu horário? Já. Já. Eu nem vi, gente. Então tá Tia, bom. mas Você gosta tia, eu de comparar entendi as equações pra ele? Eu entendi isso.